Boa tarde, estamos aqui com o professor doutor César de Miranda Lemos, do Instituto de História da UFRJ. Eu sou o extensionista Jonathan Gomes, sou aluno de Relações Internacionais e vamos ter uma conversa sobre a cultura indígena no geral, mais especificamente sobre a cultura puri. Então, doutor César, o que motivou a visita do senhor hoje aqui ao Museu Vivo da Cultura Puri? Tá legal. Bom, primeiro, bom dia, estou muito feliz de estar aqui. Dias de passagem, eu já tenho uma referência do Museu Puri há bastante tempo, aqui na Aldeia Vertical, no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas eu não tinha em loco visitado e essa experiência está sendo muito marcante, muito estruturante para entender a importância da parceria do Museu Puri e do Instituto de História da UFRJ na formação dos historiadores, dos licenciandos em História, em virtude da interessante disposição de informações que o Dauman Puri construiu nesse museu, mas que a Aldeia Vertical apresenta de pronto, logo que você chega na visitação. Na Aldeia Vertical, dentro desse grande condomínio urbano, aqui no centro do Rio, você de pronto já percebe que aqui estão indígenas vivendo em contexto urbano. Porque enquanto todo o restante do condomínio está extremamente, nesse momento de onda de calor, extremamente quente, aqui é a região do condomínio todo, onde tem mais arborização e onde você se sente chegando num lugar habitável. É extremamente louvável o que o Museu Puri e a Aldeia Vertical fazem de benefício para o Rio de Janeiro. Razão pela qual a vinda dos graduandos em História será importantíssima na formação, tanto como pesquisadores e educadores de História, mas como cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, reconhecendo essa contribuição das sociedades indígenas para o modo de viver nesta cidade hoje tão machucada por um conjunto de iniciativas de habitação voltadas sempre para grupos mais de elite e poucos investimentos para segmentos da sociedade que mais traduzem a vocação do povo brasileiro. Aqui nesse local eu encontrei o próprio sentido de visitação cidadã. É o que nós faremos muito em breve e eu estou louvando o que o professor Dauman Puri trouxe para esse museu. Grande contribuição para a formação das memórias e das consciências dos cidadãos brasileiros e particularmente o que interessa mais os licenciados e bacharéis em História. Professor César Lemos, essa visão, né, de um museu indígena num pequeno espaço, nesse momento onde nós estamos trazendo a cultura indígena para o entendimento da sociedade, como você sentiu dentro desse museu essa forma de abordagem, né, de um pequeno espaço muito significativo contando as histórias indígenas? É um pequeno que se agiganta, porque tem um aspecto importante para nós, inclusive profissionais da história, que é um movimento da nova museologia que não pensa mais a memória como um lugar reservado a grandes instituições cunhadas como instituições de memória ou reservadas os papéis primordiais nos estados modernos a instituições consolidadas como os grandes museus. A ideia da nova museologia é reconhecer esses lugares de memória e essa multifacetada responsabilidade de se fazer a memória dos vários personagens de uma sociedade na diversidade. Então, eu tenho já um compromisso com essa ideia de museus em locais, em casas, em bairros, em pontos de cultura já há bastante tempo. Eu trabalho com isso há cerca de 20 anos. Mas hoje, localizar o Museu Puri aqui no centro do coração da cidade é de uma alegria imensa, porque efetivamente é um lugar de memória, é um lugar de cultura e é um lugar onde, de fato, a ideia de museu se incorpora à vida do cidadão, ou seja, um lugar onde eu posso ter acesso à informação, mas acolhimento e aproximação. É um lugar, digamos assim, que eu diria que é cara do século XXI. Parabéns pela iniciativa. E falar do Labim. Vamos falar um pouquinho do Labim, dessa iniciativa do Labim? A ideia, então, é trazer também para conviver, além dos graduandos já inscritos em disciplina, também aqueles que optam por participar do laboratório ateliê de História Indígena e Minoria,
que a gente consolidou na FRJ há cerca de 2 anos. Quer dizer, o Labim congrega graduandos, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, pesquisadores, outros já formados, outros que são de áreas correlatas, mas o importante é que todos imbuídos com o mesmo propósito, pensar a presença indígena, seja no contexto urbano ou nos territórios dos interiores, mas pensar essa presença indígena com as características do século XXI. E é o que a gente vai continuar fazendo. E a partir de hoje, desse encontro, me parece muito promissor o estabelecimento de um vínculo de parceria institucional entre o Instituto de História, por meio do seu Labim, que é esse laboratório que eu coordeno, com o Museu Puri. Então a felicidade do dia de hoje é total. É como se eu estivesse encontrando com a matéria-prima das nossas reflexões acadêmicas, mas sendo colocada na prática numa política de formação interessantíssima. Parabéns pelo que eu estou vendo aqui e testemunhando. É com alegria que eu vejo a educação se espraiando por todos os poros da nossa sociedade. E o acesso ao vestibular, que é uma grande vitória que o FRJ conseguiu. Esse ano é o primeiro ano que nós temos uma comissão específica para verificar a entrada de graduandos e pós-graduandos indígenas no FRJ. Mas ainda é um trabalho incipiente, a comissão já tem um trabalho, já começou suas primeiras atuações, e eu espero que no futuro próximo essa mesma comissão tenha o orgulho de dizer que viabilizou vários dos graduandos indígenas que venham ingressar nessa universidade, de poderem também frequentar estudos tão importantes como esse que a gente se encontra agora, que é o Museu Puri, aqui na Aldeia Vertical, no centro do Rio de Janeiro. Parabéns, como eu disse, para essa iniciativa. É absolutamente radiante as mensagens que já brotam daqui, só pela primeira visita que fiz em loco. Muito obrigado. A gente quer agradecer a sua presença e dizer Robogure Itanagi Washantie Washantie Akajana Masheteleba